Priya, bom dia. Rosana, Roselia, Rosane, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Roseli, Fabi, Pri. Estamos nós aqui mais uma vez, né, meninas? Bom dia. Amém. Para esse dia aqui. Eu me lembrei que na época da pandemia, um pastor amigo meu, que hoje ele está lá no interior da Bahia, mas ele começou a fazer um devocional e ele me motivou muito, assim, me incentivou muito, foi muito, muito especial. E ele sempre começava, parecia que ele estava fazendo um programa de rádio. Oi, Fê, bom dia também, Fernanda está aí. Ele começava falando, aí ele falava o nome de cada uma que estava entrando, que começava a entrar, bom dia, fulana, não sei o quê e tal. Muito, muito interessante. E foi na época da pandemia, assim, como que me abençoou, gente. Como que me ajudava aquelas manhãs com ele, sabe, ali com a palavra, porque a gente estava passando uma fase tão complicada, né? E ficava todo mundo, assim, ansiosa, sabe, para chegar aquele momento, porque era o momento da gente estar junto, sabe, como igreja, da gente poder se ver, né? Falar ali um com o outro, então era muito interessante. E me lembrei agora aqui com vocês disso, da gente começar falando bom dia com o nome de todo mundo. Hoje a gente vai no Salmo 71, já passamos de 70, né? Estamos chegando aí no terceiro, como é que se fala? Terceiro livro dos Salmos, a partir do Salmo 73, já é contado como o terceiro livro dos Salmos, né? Oi, Cíntia, minha amiga Cíntia também está aí, bom dia, bom dia. E vamos a gente começar. Obrigada, meu Senhor. Nós te agradecemos por mais um dia, Senhor. Queremos dizer ao Senhor bom dia, dizer ao Espírito Santo bom dia. Bom dia, nós estamos aqui na tua presença, nós estamos abertos ao teu agir nessa manhã e agradecemos por todas as vezes que nós estamos aqui, o Senhor falar conosco, o Senhor caminhar conosco, nos direcionar, completar todas as coisas no nosso coração. Nós te agradecemos por isso, Espírito Santo. Muito obrigada, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor escolheu o nosso coração para a tua habitação e o Senhor tem conduzido a nossa vida. Nós te agradecemos por isso nessa manhã e agradecemos ao Senhor por essa palavra, por esse poder que vem da tua palavra, que é fonte de vida para nós. E te agradecemos porque o Senhor, em todo tempo, qualquer fase da nossa vida, o Senhor tem uma resposta, o Senhor tem uma direção clara para nos dar. E nós te adoramos nessa manhã, convidamos ao Senhor para ministrar ao nosso coração, para fazer fluir sobre o nosso coração a vontade do Senhor, o conhecimento do Senhor em todas as coisas. Muito obrigada, Senhor. Fique à vontade aqui entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Eu estou um pouco escura aqui, porque a minha luz está dando um pouquinho de sombra aqui, mas dá para a gente ir. Rô, nossa querida leitora, hoje o Salmo 71. Deixa eu completar uma coisa aqui sobre o que a gente falou ontem, né? Ontem o Salmo 70, bem pequenininho, ele falou assim sobre Davi está falando sobre pressa, né? Pedir ao Senhor para se apressar, e a gente falou um pouquinho sobre o tempo. E aí, durante o dia, eu me lembrei de um versículo, né? Fui lembrada aqui, né, pelo Espírito Santo, versículo lá de Provérbios, né? Que fala assim que a esperança adiada, deixa eu ver se eu te anotei aqui, a esperança adiada que se adia enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida, né? Quando a gente está esperando algo, esperando durante muito tempo, né? Isso parece assim que o nosso coração vai ficando fraco, né? A gente não aguentar mais, exatamente como o Davi falou aqui no Salmo 70. Mas quando o desejo chegado é como uma árvore de vida que vai dar muito fruto, né? Vai trazer muitas coisas boas, isso é lindo. Então lembrei disso só para a gente encerrar, né, com o Salmo de ontem. Rô, podemos ir no Salmo 71, então, por favor. Estão me ouvindo?
Estamos. Amém. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhada. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Se tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno, a ti se dirige constantemente o meu louvor. Para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares, pois os meus inimigos falam contra mim, e os que querem matar-me conspiram, dizendo: Deus o abandonou. Persigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar. Ó Deus, não te ausentes de mim, Deus meu, apressa-te em me socorrer, que sejam envergonhados e consumidos que são adversários da minha alma. Cubram-se de vergonha e de vexames que procuram o meu mal. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus. Agora que estou velha de cabelo branco, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força, e as gerações vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás a vinda vida, e de novo me tirarás do abismo da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Eu também te louvo com a lira por tua verdade. Ó Deus meu, cantarei louvores a ti ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Amém. Amém. Amém, meninas. Esse salmo de Davi é considerado um salmo da velhice de Davi, né? Porque ele fala que agora ele já era velho, né? Ele fala assim que desde a mocidade dele, desde quando ele era jovem, ele confiava no Senhor. E é a verdade mesmo, né? A gente vê na vida de Davi isso. Desde jovenzinho, Davi tinha intimidade com o Senhor, né? Onde ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas, né? Trabalhando para o seu pai, ajudando, né? A gente não sabe, não tem referência na Bíblia de quem ensinou a Davi a conversar com o Senhor, a cantarolar, né? A fazer cânticos para o Senhor. Natália, bom dia, amiga, bom dia, que bom que você está aqui com a gente. Teu áudio está aberto, a gente está ouvindo a voz desse fofinho aí. Desculpa, meninas. Dá bom dia para ele, para esse lindo. Bom dia, lindão! Que voz maravilhosa! Mas é isso, menina. Davi, assim como o pequenino aqui, né, já começou a ter intimidade com o Senhor, e a gente crê que isso veio dos pais, né, a tradição deles mesmos, né, por ser ali já o povo hebreu, e ensinou a Davi, e a Davi alcançou de uma maneira, acho que ele confiou tanto que Deus era verdadeiro, que Deus era real, né?
muito mais do que os seus irmãos, muito além da sua família. Ele falava com Deus, ele tinha intimidade ali com o Senhor. E é isso, ele fala aqui que desde esse tempo ele já confiava, que desde esse tempo ele sabia quem o Senhor era, né? E que agora ele estava velho e ele sabia que Deus não iria desamparar. E ele fala assim que ele ia continuar confiando, né? A gente falou ontem sobre isso e hoje repetindo aqui, ele continuaria esperando na misericórdia de Deus. E aí, meninas, isso traz algo para nós, né? A gente que já vai cair com uma certa estrada, um tempo, né? Vai envelhecendo, né? Os anos vão passando para a gente, mas o que isso vai significando para a gente? Que a gente vai só ficando mais cansado e que a gente vai tendo experiências e viu muita coisa na vida, ou assim, algo a mais, né? Fala da constância de Davi, né? Ontem eu ouvi uma pessoa falando exatamente isso aqui, que a constância é continuar, mesmo nos altos e baixos, né? Mas é permanecer. A nossa vida, ela é como uma árvore e ela passa por várias estações, né? A árvore ela passa por várias estações, vem o inverno, vem o verão, e a época que ela se seca, e a época dela dar fruto, a época dela só dar folhas, e são diversas estações, né? Ela não está ali estática, tem uma vida acontecendo nela, mas ela permanece, ela é constante, né? E assim com a nossa vida, vão vir N situações diversas que vão trazer para a gente aí vários tipos de experiência, a gente vai passar por invernos, né? Por dias frios, dias em que a gente fica mais escondido, dia que a gente fica mais quieto, que a gente precisa de refúgio, dia que a gente precisa tirar mais nutrientes lá da raiz, que a gente precisa se aprofundar no Senhor. Tem o dia da exuberância, dia da gente ficar bela e da gente exibir aí as nossas folhagens, a nossa cor, né? Os dias que a gente tem fruto para dar, né? Mas em todos eles a gente precisa ser constante, ser firme, assim como Davi aqui, né? As coisas não acontecem assim rápido, né? Às vezes a nossa caminhada aqui de experiência com Deus não é rápido, como se dizem, né? Não é uma corrida de quem vai chegar mais rápido, é de quem é constante, né? Que mesmo sabendo em qualquer fase da vida, continua confiando, continua no Senhor, né? Estando indo sempre na mesma direção. Não significa que a gente nunca vai mudar. A gente muda, como eu falei aqui, a gente tem as fases, mas a gente vai continuar caminhando na mesma direção, né? E me lembrei, né, de Isaías, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E é isso que Davi vem aqui falar com a gente, né? Desde o ventre materno, eu dependo de ti, e eu vou sempre te louvar, Deus, eu vou sempre confiar no Senhor, até o fim dos meus dias, até o fim das minhas forças. E aí ele fala, não me desampares agora que eu estou ficando velhinho e fraco, né? E é isso que a gente pede ao Senhor, né? No dia que a gente não conseguir mais ter o vigor de tanta coisa, de ser, né, como um jovem, de ir rápido, fazer coisas rápidas, até a nossa mente já não processa mais as informações de forma tão rápida, a gente saber que o Senhor está conosco. Né? A gente, que nesse dia aqui, você, mulher, né, talvez eu não sei quando é o seu aniversário, quando é que você vai se aproximar aí dos seus 40, 50, porque tem gente aqui muito novinha ainda, né? Mas, assim, sempre confiar no Senhor, sempre caminhar com o Senhor, sempre ter expectativa de esperança no Senhor, né? E sempre se entregar ao Senhor, sempre andar, né? Dar passos na sua vida, decisões tomadas na sua vida junto com o Senhor. E eu queria trazer uma coisa aqui para vocês, que é um texto que eu recebi e que fala dos aromas, né? Fala de vários aromas da Bíblia, e ele fala dos óleos que existem, e um texto fala sobre canela. Vou trazer só um pedacinho aqui, falar só um pedacinho aqui para vocês. Fala sobre a canela, né? Canela é uma resina aromática que se fala, né? E ela, assim, ela foi muito cultivada na época lá dos hebreus, né? No Oriente era uma especiaria muito cultivada, e a árvore de canela, ela é assim, ela traz algumas lições para a gente, né? Porque
aquele cheiro, né, o aroma todo dela vem da casca dela, né, daquilo que recobre ela, né, e o que é interessante, assim, que eu queria trazer da canela para a gente, é ministrar sobre você nessa manhã, que você seja aí como uma canela aromática, é que, assim, a canela, ela não é rápido o processo dela, né, para ela exalar todo aquele odor, né, ela na Bíblia tem um nome de cinamomo, né, a gente já viu isso, assim, em várias passagens bíblicas, já viu esse nome cinamomo, e é traduzido aqui para a gente, para a nossa linguagem, como canela mesmo. E ela, assim, o perfume dela leva tempo para ser exalado, né? É uma construção. Então, quanto mais ela vai ficando mais antiga, mais perfume ela vai exalando. E uma coisa muito interessante, meninas, que essa casca vai se desprendendo, né? O aroma todo fica na casca. E quando ela se desprende, ela é renovada de novo, né? Ela é retirada aquela casca para ser utilizada e daqui a pouco ela vai criando uma nova casca que vai protegendo essa árvore, né? Essa árvore é uma base sólida, firme, e ela vai de novo se recobrindo de uma nova casca até trazer esse aroma de novo, amadurecer ali o tempo certo, né, dela ter esse aroma, e ela de novo é retirada e daqui a pouco ela se renova. Isso fala dessa resiliência, né, e é isso que eu quero ministrar sobre você nessa manhã. Não importa qual fase da sua vida, assim como o Davi aqui já estava chegando à sua velhice, né, talvez Davi aqui com esse salmo escrevendo aí entre os 70 e 80 anos, chegando mesmo, os olhos já vão escurecendo, né? A força, o vigor não tem mais, mas Davi confiando no Senhor, e é isso que eu quero ministrar sobre você. Você seja como essa árvore de canela, que quanto mais velho, mais você exale o seu odor, né? Que você exale esse perfume aí de Cristo, que todas as vezes que retirarem de você essa capa, isso que está recobrindo a sua vida, né? Que as pessoas possam ainda sentir esse perfume nessa casca, e que essa casca seja renovada sobre a tua vida, que essa casca de poder de Deus, essa casca de experiência com Deus, né? Que isso acompanhe toda a sua vida, todas as fases da sua vida, sabe? Que em todo tempo você exale esse perfume de ter andado com o Senhor, essa experiência de conhecer ao Senhor em todas as fases da sua vida, sabe? Seja nos momentos de mais brilho, mais novo, quanto no momento que você já estiver ficando mais velho, que você continue dando fruto, assim como essa casca, esse cinamomo, né? Essa casca aí de canela, ela era usada em várias especiarias e no óleo da unção, né, de reis, nos óleos da unção, ela era uma especiaria que tinha no jardim das noivas, né, então, assim, era usada também aí com as noivas, né, as noivas usavam esse aroma da canela, então ela tinha, assim, vários usos e sempre nobres, de uma forma muito especial, e que Deus, assim, possa criar em você essa casca, esse invólucro aí da sua vida, né, de forma tão maravilhosa, assim, que tenha muitos usos, que muitos possam se utilizar desse perfume, daquilo que sai de você, que essa especiaria seja usada em muitas áreas da sua vida e na vida de muitas pessoas também. E que você, assim, quanto mais você amadurecer, mais você dê fruto. Quanto mais você amadurecer, mais ainda possam extrair de você. Eu me lembrei do Salmo 1, né, que fala que a árvore plantada junto a ribeiros, né, e que na estação própria ela continua dando seu fruto, mesmo em todo tempo, mesmo que venham chuvas, tempestades, dias difíceis, ela continue dando fruto, que seja assim com você, com a sua vida, nesse dia, que as pessoas possam sentir esse aroma, esse perfume agradável da canela, né? Que sinta esse perfume agradável saindo da tua vida, sabe? Daquilo que você fala, daquilo que você exala, sabe? Que você seja uma mulher sábia, que ande onde você estiver, que aquilo que você falar traga sempre essa sabedoria, essa graça de Deus sobre a vida das pessoas. Mesmo que você esteja hoje aí no seu trabalho e você não possa, no seu trabalho, estar falando de Jesus. Às vezes a gente não tem como a gente falar exatamente, né? Ah, Jesus disse isso, olha, contar sobre Jesus para as pessoas, né? Mas assim, o teu testemunho de vida,
a tua maneira de caminhar, a tua maneira de ver as coisas, que as pessoas possam louvar, Deus, pela tua maneira de tratar as pessoas, que elas possam olhar e dizer, olha, ela é diferente. Eu não sei o que tem nela, mas tem um perfume exalando ali de forma diferente. Amém, meninas? Que essa constância acompanhe toda a sua vida, sabe? De confiar no Senhor, de estar andando com o Senhor, que o Senhor firme os teus passos de uma maneira assim poderosa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fabi, quer falar? Nossa comentarista. Não, hoje não. Só quero pedir oração pela Fabrícia, que ela perdeu a tia dela. E essa tia foi como uma mãe para ela, criou ela. Aí ontem ela me mandou mensagem para a gente estar orando por eles, por essa família. Amém? Amém. Amém. Vamos orar então, meninas. Obrigada, Deus, pela tua graça sobre nós e pela constância que o Senhor derrama no nosso coração. Nós não somos constantes, Senhor, por causa da nossa força, mas é o Senhor quem trabalha em nós, é o Senhor quem tem nos dado vigor todos os dias, Senhor, e nós estamos continuando. Senhor, ainda que passamos por fases na nossa vida, nós estamos indo na mesma direção, buscando ao Senhor em todo tempo, e nós agradecemos a Ti por isso. E a nossa oração nessa manhã, Senhor, é como nós falamos aqui dessa canela, Senhor, que saia um perfume, um aroma, Senhor, constante das nossas vidas, Senhor, e que a gente continue, que cada vez que a nossa casca for retirada, que aquilo que for retirado de nós exalte o Teu nome, Senhor. Deus, e que a nossa vida se renove, assim como a casca da canela, Senhor, se renova nessa árvore, Senhor, que a nossa vida seja renovada, a nossa esperança, a nossa força, o nosso vigor venha do Senhor de novo, Senhor, crescendo sobre nós, Senhor. Ó Deus, e todas as vezes que alguém retirar algo de nós que seja útil, que aquilo que sair de nós seja útil, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que mesmo ó Deus, na nossa velhice, no nosso tempo, Senhor, em que a gente se sentir humanamente aqui, fisicamente mais cansado, Senhor, mas o nosso coração esteja renovado no Senhor. Faz isso com cada mulher aqui nessa manhã, Senhor, renovando a esperança, renovando, ó Deus, esse olhar do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nesse dia, Senhor, as tuas filhas possam sentir essa força que vem da tua presença, Senhor, possam saber, Senhor, que elas estão plantadas, Senhor, ó Deus, num lugar firme, numa rocha, Senhor, uma rocha eterna, Senhor, uma rocha, Senhor, que não se abala, que o Senhor está com elas, Senhor. Ajuda as tuas filhas nesse dia, abençoa, usa a vida delas, Senhor, engrandece, Senhor, o teu nome sobre elas. Senhor, e nós oramos aqui, Senhor, pela vida da Fabrícia, Senhor, clamamos a Ti que o Teu consolo, a Tua força venha sobre a Tua filha, Senhor, nessa manhã, Senhor, que, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, guarde o coração da Fabrícia, guarde o sentimento dela, Senhor, as emoções dela no Senhor, Pai. Ó Deus, uma perda, Senhor, como essa, Senhor, de uma tia que é como uma mãe. Senhor Deus, nós oramos, Senhor, ajuda a tua filha, ó Deus, a ter sabedoria, a testemunhar ali junto da sua família, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e consola, tu és esse Deus, só tu podes consolar, Senhor, só o Senhor pode nos reerguer de uma perda, Senhor, mas tu és Deus poderoso, Senhor, para manifestar a tua presença ali junto com ela. Abençoa a tua filha nesse dia, Senhor, em nome de Jesus, e assim toda a família dela também. Senhor, e abençoa o dia das minhas irmãs aqui, Senhor. Derrama o óleo de alegria, óleo, Senhor, ó Deus, recheado dessa especiaria da canela, Senhor. Deus, em nome de Jesus, de resiliência, de força nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Que seja um dia assim, muito especial, cheio da presença de Deus. Amém? Beijo, meninas. Amém. Fiquem com Deus.